Olá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E, gente, eu tô, assim, emocionada, de verdade, porque como uma comunicadora, ficar à frente de um cara que tem uma força da cultura, da arte aqui em Curitiba com tanto peso, juro que eu fiquei assim, gente, será que eu vou dar conta? Enfim, mas eu nunca dou mesmo. E o importante é essa intensidade em que ele entenda o quanto eu estou feliz de receber o vô da Esther, que é uma bonequinha, gente, que bebê lindo. E é um cara que está comemorando 30 anos de um dos teatros, se não o melhor teatro que a gente tem em Curitiba, que é o Lala. Eu estou falando com, vou chamar já de amigo, tá? Claro. João Luiz Fiani. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Estou emocionada. Você viu que a mãozinha está até suada, né? Fran. Fico bem feliz. Eu me assustei porque você é de uma simpatia, de um carisma impressionante. Ai, gente, para. Mas é verdade. Eu preciso terminar essa entrevista. Verdade. Eu vou ficar emocionada. Não. Porque tudo isso, e eu sou muito repetitiva, mas é uma verdade. Toda essa construção aqui é muito de verdade. E, então, assim, com falhas, enfim, é a minha entrega. Porque a gente está num processo de aprendizado, claro, né? Constante. Claro. E aí, quando eu trago pessoas em que eu de verdade admiro, ou que de alguma forma eu olhei e houve uma conexão... Gente, eu não acredito quando a pessoa está aqui, ó, materializada na minha frente. E você é uma dessas pessoas. Eu li sua história, já quando cheguei de São Paulo para Curitiba, já sabia quem era você, por algumas ações que eu fazia numa empresa que eu trabalhei. E aí, quando a gente foi construindo nomes aqui na agência, o pessoal falou, vamos trazer ele. Falei, gente, demais. Será que eu vou dar conta? Eu fico nervosa, emocionada. Nada, você é ótima, para com muito isso. Obrigada, muito obrigada mesmo. Geralmente eu dou o pix depois que termina, para as pessoas que me elogiam. Mas é verdade, você tem uma energia muito legal. Vai ser uma entrevista diferente do que você costuma fazer. A gente vai se divertir, eu tenho certeza. Porque é uma pessoa no processo de aprendizagem, mas com muita verdade aqui. Legal. Vamos lá, vamos contar essa história maravilhosa que o Lala está fazendo 30 anos. Esse ano, certo? Dia 23 de abril de 93, de 94, eu aluguei aquele imóvel em 93, inaugurei em 94, dia 23 de abril de 94. Que show! E então vamos lá, como que aconteceu esse processo de você virar ator, você é radialista, você tem uma formação imensa na comunicação. Na verdade, com o teatro, eu comecei com teatro com 13 anos de idade. Mas eu comecei por paixão. Não paixão pelo teatro, paixão pela minha professora de português. Eu tinha 13 anos, morava no Rio de Janeiro, estudava num colégio chamado Instituto São Sebastião, na Rua Toneleiros, em Copacabana. Eu tinha 13 e minha professora tinha 30, me apaixonei por ela. E ela era atriz e começou a fazer um curso de teatro na escola. E o primeiro matriculado quem foi? Fui eu. E aí eu passei a ser o grande amigo da professora Márcia. Eu achava que eu namorava ela, né? Ela não me namorava, mas eu achava que eu era namorado dela. E aí ela me levava sempre nos ensaios dela, nas peças dela, e eu fiz esse primeiro trabalho meu com 13 anos na escola lá no Rio de Janeiro. E assim começou a minha trajetória no teatro e eu nunca mais parei. É uma paixão que eu espero levar até o fim da minha vida. E como que foi a construção do Teatro Lala, que ele é o primeiro teatro, se não o único teatro aqui em Curitiba, sem a ajuda... A gente começou... qual foi a minha ideia? Quando eu comecei a fazer teatro, e para valer mesmo eu comecei no Rio, mas depois, com mais intensidade aqui em Curitiba, a partir dos meus 15, 16 anos, a gente sempre ensaiava muito e não tinha onde apresentar os espetáculos. Porque as peças só tinha o Teatro Guaíra. Naquela época, tinha o Teatro Guaíra e o Teatro de Bolso na Praça Rio Barbosa. Eu estou falando isso no final dos anos 70, 79, 80, 81. E aí eu ficava muito irritado, porque a gente ensaiava meses e apresentava 3 finais de semana, no máximo um mês. Quando era um mês, era um sucesso a temporada. Eu falei, não pode ser, tem que ser que nem no Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente fica em cartaz muito tempo. Eu falei, eu quero ter meu teatro. E fiquei com isso na minha cabeça. Em 93, descendo a 13 de maio, eu vi aquele barracão para alugar e eu peguei o telefone da imobiliária. Coincidentemente, a imobiliária ficava em frente à Praça Santos Andrade, do lado do Teatro Guaíra. Fui lá, peguei a chave, olhei e falei, aqui vai ser o meu teatro. Saí dali e fui procurar meu tio, porque eu precisava um fiador, né? Dr. Jorge Bacila, meu grande e amado tio. Ele já faleceu com 98 anos. Eu cheguei, tio, eu preciso de um fiador para poder alugar um imóvel. Ele falou, claro, meu querido. Assim, se ele tivesse dito não naquele momento, eu não teria o Lala Schneider hoje.
Eu não ia conseguir fiador. Imagina, eu tinha 28 anos de idade, do nada resolvi alugar um barracão imenso no centro de Curitiba. Ele foi e aí foi embora. A gente era 9 sócios. No primeiro mês ficou 3 e no primeiro ano saiu todo mundo. Fiquei sozinho com o Lala e tô lá até hoje. E como foi sua vinda do Rio para Curitiba? Na verdade, a minha família é do Rio de Janeiro. Meu pai era do Rio, minha mãe é do Rio. Mas as minhas tias e meu tio casaram com paranaenses aqui. Porque a família Fiani, quando veio para o Brasil, veio uma parte para Palmeira, Paraná, uma parte foi para São Paulo, uma parte para o Rio, enfim. Elas vinham passar férias aqui. E todas, com exceção da minha mãe, casaram com paranaenses. E um deles era esse meu tio que eu falei, o tio Jorge, que era obstetra, ginecologista. E a minha mãe, eu saí do Rio na barriga da minha mãe, vim aqui para Palmeira, nasci e voltei para o Rio de Janeiro. Depois de muito tempo, a gente acabou se mudando para cá. E aí eu virei curitibano. Eu sou bicho do Paraná e curitibano de coração. Que show, gente, que história. E a determinação é uma coisa muito forte, né? Quando a gente tem essa vibração que vai dar certo, já deu certo. É. E você olhou lá o teatro, começou a construir, os seus sócios foram se desligando e você tocou sozinho. Uhum. Qual foi o primeiro desafio, apesar de você já ter noção que você ia ter o seu teatro? Olha, foi bem difícil, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nenhum dinheiro. Na época eu tinha uma namorada que era arquiteta, ela fez uma maquete para mim do teatro, eu botei a maquete debaixo do braço e fui em várias construtoras da cidade. Aí os caras me recebiam, me olhavam estranho, o que esse cara quer aqui? Ele quer construir um teatro sem dinheiro? Eu falei, pois é, eu quero construir um teatro, eu quero ter o meu teatro, explicava a situação. Eu sei que eu fui nos Irmãos Tá, eu consegui madeira, madeira que estava estragada, o palco do Lala é de IP, que quem me doou em 1993 foi os Irmãos Tá. Nossa. Então foi assim, me deram portas. Antigamente uma construtora chamada Gustavo Berman, o doutor Gustavo Berman, uma pessoa adorável, junto com o Arnaldo Tá, que era diretor na época. Eu digo que o Arnaldo foi meu padrinho porque ele comprou a ideia, ligou para a construtora A, para a construtora B e foi conseguindo. Eu sei que a gente construiu o Lala numa primeira etapa e foi indo. Aí não tinha plateia. Aí na época o prefeito era o Rafael Greca, veja como é que as coisas vão se repetindo, né? Na época era o Greca o prefeito e o presidente da Fundação Cultural é o Geraldo Pougi. E eu fui lá falar com o Geraldo e com o prefeito e eles me emprestaram durante uns 6 meses aquelas arquibancadas do Carnaval de Curitiba. Sei. Durante 6 meses o Lala, as pessoas assistiam as peças na arquibancada da Prefeitura de Curitiba. Aí o tempo passou e o teatro hoje está consolidado, graças a Deus. E da onde continua alugado, continua pagando aluguel. Continua pagando aluguel. E da onde que veio o nome Lala? Eu fiz a escola de teatro do Guaíra, né, que é o CPT, e as duas minhas primeiras professoras foi Ivone Hoffmann e Lala Schneider. E a Lala é paranaense, ela quebrou barreiras. Hoje se fala muito em empoderamento feminino, sim. Né? Fala nessa coisa da mulher ocupar espaços. E a Lala fez isso muito tempo já. Lá nos anos 60, anos 50, ela peitou todo mundo, ela falou que queria ser atriz e foi atriz. E ela é uma pessoa adorável. E aí eu achei que eu tinha a obrigação moral de homenagear ela em vida com o nome de Teatro Lala Schneider. E foi muito legal, porque a gente se tornou grandes amigos desde os meus 15 anos, quando ela começou a me dar aula. Ela me escolheu para ser padrinho do filho dela, então eu chamava ela de mãe teatral, né? Mas, infelizmente, as pessoas sobem para o andar de cima e a gente segue a vida por aqui, né? E legal porque a história com essas grandes conexões de pessoas bacanas, de pessoas em que realmente vão fazendo parte da nossa vida. E não tem como o teatro não ter muito dessa família. Vira uma família com certeza, o teatro, né? Tem isso, né? Porque é impossível. Para você fazer teatro, você tem que se autoconhecer. Quanto mais você se conhece como ser humano, melhor você consegue fazer os personagens. E nesse processo de autoconhecimento, você convive muito tempo com as pessoas. E aí você começa a entender as pessoas na autenticidade, como as pessoas realmente são. As pessoas não ficam muito tempo com aquela máscara na frente de você. Elas vão se mostrando porque você se despe de medo, de preconceitos e tudo mais. Por isso que no teatro as pessoas são tão autênticas, pela maneira que a gente trabalha. Então a gente acaba se tornando grandes amigos das pessoas com quem a gente trabalha. E quais são as dificuldades que você ainda vê que a gente ainda continua enfrentando sobre a arte no Brasil como um todo, em específico aqui em Curitiba? Veja bem, isso é meio polêmico o que eu vou falar. As leis de incentivo,
elas foram muito boas num primeiro momento. Por quê? Porque elas viabilizaram muitos projetos. Mas o que aconteceu? O movimento artístico cresceu muito rápido. Muito. E as verbas públicas não acompanharam esse crescimento. Então, hoje, a lei municipal, a lei estadual e a lei federal estão sobrecarregadas de projetos, de atividades artísticas e não tem dinheiro para atender as pessoas. Então, muitos grupos, muitos artistas sofrem muito para continuar fazendo os seus trabalhos em função da falta de recursos públicos, porque não existe orçamento para atender a cultura de uma maneira geral. Os orçamentos culturais no Brasil são muito pequenos, em todas as esferas, todas as esferas. A lei federal, que é onde tem maior número de recursos, que se fala em milhões e tudo mais, é muito legal, mas a gente que está aqui em Curitiba faz um projeto para conseguir captação de uma grande empresa nacional, a gente não consegue, porque eles preferem os atores globais, preferem os grandes artistas, os grandes músicos, em detrimento da gente que a gente pode ser conhecido em Curitiba, mas a gente não é conhecido nacionalmente. Então, para você conseguir um patrocínio de uma empresa grande, é muito difícil. A gente fica muito dependente das empresas paranaenses e algumas delas não apoiam a cultura de uma maneira geral. E até mesmo quando a gente olha para o Lala, é um teatro em que, de fato, ele é 100% a sua administração, né? Eu não tenho apoio de governo não nenhum. Tem apoio, exatamente. Nenhum. Então, o trabalho é árduo mesmo, a né? gente tem a escola de teatro, a gente tem os nossos espetáculos, a gente tem apoio de algumas empresas muito pequenas que apoiam com divulgação, apoiam com academia para os atores, com pão e queijo e presunto da Padaria América. Adoro falar na Padaria América. Eles são muito queridos, né? Eles apoiam o Lala já há mais de 30 anos, desde que a gente começou, porque o dono da Padaria América foi aluno da primeira turma do Lala, lá em 94, então ele apoia o Lala desde essa época. Então é muito difícil, a gente vive às nossas custas. É muito difícil conseguir apoio público para teatro particular em Curitiba. E hoje você tem também um grupo bem bacana de cursos, né? E de pessoas matriculadas, né? O curso de teatro hoje, aliás, hoje não, já faz um bom tempo. Ele é bem respeitado. Ele sempre foi um formador de atores e tudo mais. O grande diferencial do Lala é porque, como eu produzo muito, eu tenho que produzir. Porque senão eu fecho o teatro. Eu tenho que escrever peça, eu tenho que botar a peça em cartaz, e aí eu acabo tendo que formar muito ator. Já passou muitos atores pelo Lala. Imagino. Muita gente boa, grandes amigos, já começaram relacionamentos dentro do Lala. Eu brinco que tem filhos do Lala, tem várias crianças que já estão adolescentes, que os pais começaram no Lala, se conheceram, tiveram filho, alguns estão casados, outros já se separaram, mas as crianças são filhas e filhos do Lala. Então é muito legal, o curso ele tem essa força. O curso ajuda a manter o teatro aberto, a gente tem excelentes professores e formamos excelentes atores para o mercado. Muito legal. E agora eu quero saber uma coisa que é bem assim, louca, né? Quando a gente para pensar. Você, tudo bem, se apaixonou no Rio por uma professora de teatro? Não, de português. De português, que acabou fazendo peças de teatro. Era atriz, mas... Mas assim, você nasceu 100% da comunicação. Você é um cara assim que forte na presença, né? Se eu te contar que o meu sonho era ser engenheiro naval e fazer oceanografia. Nossa, eu tirei primeiro lugar no preparatório da Escola Naval do Rio de Janeiro, entre mais de 700 alunos. Eu ia para a Escola Superior de Guerra da Marinha. E quando eu comecei a fazer teatro, a minha vida deu outra guinada e eu parei com esse sonho da Marinha brasileira e fui para o teatro. Porque o teatro pega a gente de um jeito que é impressionante. É impressionante. O teatro ajuda você a se transformar numa pessoa melhor. Eu sempre falo isso para todo mundo. A pessoa fala, mas por que eu vou começar a fazer teatro? Porque tudo, desenvoltura. Porque a pessoa ela começa a se conhecer. Esse autoconhecimento é muito importante na vida. Muito. Quanto mais você se conhece, mais você encara a vida de uma maneira diferente, né? Você se transforma numa pessoa mais segura. E o teatro ajuda a gente muito nisso. Não, eu nem imagino a sensação de abrir as cortinas e você ter uma plateia, né, te olhando, né? É um jogo de cintura, é um autocontrole muito grande, né, que o teatro traz. Mas isso depende muito de ensaio. Quando a gente fala assim, você vai para o palco, vai abrir a cortina e você vai encontrar lá 300 pessoas te vendo. Dá um frio na barriga, não só para você. Mas é um frio da barriga gostoso, não mas não, é um frio horrível. É horrível. Se você não está preparado, é a pior coisa do mundo. A gente sonha muito, ator sonha muito com isso.
De abrir a cortina, você está em cena, você não sabe o texto, você não tem figurino, você não sabe o que você está fazendo ali. É uma coisa desesperadora. Vários atores, você pode até perguntar para todos que vierem aqui, sonham com esse tipo de coisa. Porque o maior medo é você não estar preparado. Mas a gente ensaia. Isso aqui, mesmo com as coisas, eu sinto que eu não vou dar conta. A gente ensaia tanto que quando abre a cortina, a gente está tranquilo, a gente curte, dá o friozinho na barriga quando dá o terceiro sinal, mas depois que começa a peça, a gente está preparado. E quando você está preparado, é que nem um final de campeonato de jogador de futebol, né? Os times estão lá, antes do jogo está todo mundo super ansioso, o juiz apita, começo do jogo, vai os primeiros 5 minutos, 10 minutos, já está todo mundo esquecendo que estão sofrendo e vão para o jogo e vão embora. Uma vez eu fui chamada, eu e minha irmã, para dar uma palestra sobre jovens empreendendo, né? E foi na FAI. Quando abriu aquela cortina, Fiane do céu, eu juro, eu falei, gente, não, eu tenho que dar conta, as pessoas estão olhando. Aí a Francisney começou a falar, eu fui me aquecendo, e aí eu peguei um ponto para mirar longe, assim, para não ficar me dispersando e ficar nervosa com tudo aquilo. Mas realmente tem que ter um preparo de presença. Mas a palestra para segurar, né? Para você dar uma palestra, você tem que falar de um tema que você domine. E quando você domina um tema, vai embora. Vai embora. A preocupação quando você olha para a plateia, isso eu cuido muito e sempre falo para os atores que trabalham comigo, é você evitar o olhar da plateia. Por quê? Porque na plateia você tem lá 200, 300, 500 pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas que sejam. Verdade. Se você olhar na cara daquela 10ª pessoa que está lá no canto e ela estiver cochilando, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Ou se a pessoa te olhar com uma cara de, ai meu Deus, que coisa chata. Se todo mundo está super rindo e a pessoa está assim. Desmonta. Aí você desmonta. Então a gente tem que evitar olhar no olho das pessoas. Até mesmo porque você acaba constrangindo a pessoa, né, que está te assistindo. E no meu caso aqui, que não tem como não olhar nos olhos, tem horas que eu falei, mas gente, eu ia fazer essa pergunta, eu juro, eu ia elaborar desse jeito. Não, porque a gente fica emocionado demais. Mas a graça, o que eu acho mais legal em podcast é esse bate-papo. Essa informalidade, Claro, né? Porque senão fica uma coisa super artificial, dura, travada. E quem está em casa assistindo gosta da naturalidade, gosta do bate-papo mesmo, né? É porque eu tenho um charme, sabe, assim, Fiane, eu dou umas erradas assim engraçadas. É bom errar. Isso. Porque isso mostra que a gente é humano e que as pessoas em casa também, quando estão fazendo alguma coisa, erram. A gente ri do erro e continua. É o meu charmezinho, isso, entendeu? Perfeito. E me fala uma coisa, eu achei o máximo você já ter participado de várias novelas da Rede todas Globo. as participações, não muito grandes, mas participações legais. Gente, participação. Passou o pezinho ali da Rede Globo, já sou global. Como que foi essa ligação? Também através do seu teatro, alguém lá dentro? Como que foi que descobriram o Fiane? Não, assim, durante muito tempo aqui em Curitiba, os olheiros da Globo vinham assistir as peças aqui. E aí, algumas delas eu estava em cena e os olheiros me chamaram. Vem fazer aqui, Fiane. Aí eu ia lá, fazia uma participação e voltava para Curitiba. Por quê? Para você seguir uma carreira na Globo e tudo mais, você tem que ter a residência no Rio de Janeiro. Você tem que estar lá. Fazendo teste, Sim. Porque tem teste toda hora, tem um papel tal, tem um tipo que é bom para você, aí você tem que ir lá fazer. Sim. E eu não tenho como sair daqui de Curitiba, minha vida está aqui para ficar fazendo teste no Rio. Então, às vezes que eu fui, me chamavam, aí pagam a passagem, pagam o hotel, vou lá, gravo, fico um pouco e volto. Foram experiências muito boas, porque eu tive muita sorte, eu fiz a Grande Família. Foi. Né? E eu contracenei com o Pedro Cardoso, com a Guta, com a Marieta Severo, contracenei com mais gente ali, estava junto, fomos jantar. É muito bom, é uma experiência legal. Fiz Babilônia com a Camila Pitanga, tive um contato excelente com ela, fui dirigido por grandes diretores da televisão, como Denis Carvalho, como o... Ai, meu Deus do céu, aí deu branco agora. Enfim, vários, foram várias novelas, vários seriados e tudo mais. O seriado que eu fiz, Força Tarefa, foi muito bacana de fazer, que eu trabalhava com o Murilo Benício, com a própria Fabiola Nascimento, que começou na minha escola de teatro lá nos anos 90. Então é uma experiência legal. Eu não gosto muito de TV e cinema. Eu acho meio cansativo. É verdade. Porque a gente... o Marcelo Mastroianni que falava que o cinema é a arte da espera. Porque a gente espera muito mais do que grava. Isso me cansa, eu gosto de ensaiar, gosto de ir pro palco, gosto de resolver, de falar e tudo mais, e no cinema e na televisão a gente fica horas esperando.
E é meio cansativo isso. Fiane, eu já tô com 41 anos. Você acha que eu ainda consigo ser uma atriz da Rede Globo, fazer uma novela? Eu tenho vontade de chorar, quebrar vaso quando eu tô brincando. Ó, quando me perguntam isso, eu sempre digo assim: primeiro você tem que querer ser atriz, não atriz da Rede Globo. Não, eu não quero não, só tô brincando, tá? Mas digamos que você quisesse ser atriz da Rede Globo. Você tem que primeiro ser atriz. Você tem que dominar teatro. Aí a pessoa fala, eu quero fazer curso de vídeo para... Olha, você pode até fazer curso de vídeo, mas o ator que faz teatro, ele faz tudo. O vídeo ele é uma adaptação da forma de interpretar. Você no palco, você interpreta de um jeito. Na televisão, de outro. No cinema, outro, completamente diferente. Mas eu sempre digo que a idade não importa. Não importa. Não é que nem modelo. Modelo com 13 anos, 15, 20 virou velha. Né? 20 já está velha para ser modelo. Mas não, no teatro, quanto mais velho você está, mais experiente você é. Quanto mais velho, mais papel tem. Por quê? Porque começa muita moçada no teatro, aí vai. Aí quando chega nos 40, aí já casou, já desistiu, viu que teatro não é fácil, e aí começa a faltar ator de 40, ator de 50, ator de 60, então é uma raridade no teatro brasileiro. É muito difícil ter ator nessa faixa. Muito difícil. Que é verdade, falando assim, realmente, né? A moçadinha vai com tudo, depois não quer terminar. Não, desiste no meio, acha que vai começar a fazer teatro, já vai para Globo. Não é assim, né? A televisão, ela é um resultado do bom trabalho que você faça. Por aí o caminho. E aí a profissão de artista não tem idade para começar. Tem idade para terminar, quando morre. Mas não tem, né? Quando morre, acaba a carreira. Mas até morrer tem muito tempo para trabalhar. E tem muitas pessoas que você chama só para fazer figuração no teatro? Não, porque teatro não é como televisão e cinema, que tem muita gente, né? Eu estava com esperança de você me chamar para Você uma quer peça. fazer uma figuração? Eu quero para poder... eu acho que eu vou fechar um ciclo. Aí, gente, está marcado, aí Fiane vai me chamar. Vou chamar, sim. Eu vou ficar muito feliz. Mas do jeito que você é ótima, eu não chamar você para fazer figuração. Fiane, para, gente. Mas é verdade. Ai, gente, eu já estou começando a imaginar eu no cartaz, na frente. Não, para, eu tenho que... Eu não me ilude, por favor. Vai lá fazer o curso comigo. A Lorena vai fazer. A Lorena, eu tenho certeza que ela nasceu para fazer teatro. Com ela certeza, é muito desenvolta. O jeito que eu cheguei aqui, o jeito que eles me... Ela tem 4 filhos, tá? 4 filhos. 4 filhos. A gente vai fazer... O Fiane vai escrever uma peça da Big Family. Eu queria conhecer o teu marido, porque ele é um cara extremamente feliz, com 4. Ele é mesmo. É muito Você legal. Podia falar sobre a jornada de uma mãe que trabalha com 4 filhos legal, nas muito férias. Legal isso. Olha, tem história pra caramba pra contar. Fiane, agora eu quero fazer uma pergunta que eu até risquei aqui várias vezes, porque você tem uma peça de teatro que mais tempo ficou em cartaz no Brasil. Sim, a minha está em cartaz há 29 anos em Curitiba. A gente já fez Rio, já fez São Paulo, já fez interior do Paraná. Eu vou assistir ela com minhas filhas. Vou entrar todo mundo lá para assistir essa peça. Mas é uma peça que está em cartaz na mesma cidade. Isso é inédito. Isso é inédito no Brasil. Como é que foi? Eu escrevi, a gente estava em cartaz com uma peça chamada O Vampiro e a Polaquinha, no Teatro Novelas Curitibanas. E aí eu fiquei olhando aquela casa, a gente fazia a casa ali na Carlos Cavalcante, e eu falei, meu Deus, isso aqui parece uma casa de terror. Aí eu me lembrei do Psicose, do Alfred Hitchcock, que tinha aquela velhinha sentada na janela. Sim. Eu falei, puxa, eu podia fazer uma comédia de terror. E escrevi a peça e mostrei para um grande amigo meu chamado Enéas Lur. E o Enéas leu o texto e falou, mas Fiane, isso aqui é terror, isso não é comédia. Eu falei, não, Enéas, é comédia. Ele falou, não, é terror. Aí ficamos nessa discussão e acabou. Eu montei a peça e virou um fenômeno. A gente estreou em 95, lá no Novelas Curitibanas, e não paramos nunca mais. Para não mentir, paramos 1 ano na pandemia, e a peça sempre está em cartaz. Agora a gente volta, depois do Carnaval, fazer a Casa do Terror. Vamos fazer a parte 1, a parte 2, e no Festival de Curitiba, que é em final de abril, no começo de abril, a gente faz a Casa do Terror parte 3. E... eu acho que não dá para levar a Big Family, então, que as crianças, será que se assustam ou não? Ela é leve? Não, depois dos 10, 11 anos, elas podem ver. 10 anos já Ótimo, então eu vou primeiro. Pode, eu queria saber mais sobre como que você hoje enxerga, você falou, sim, das questões até mesmo de lei, Lei Rouanet, um monte de outras questões, mas como que você enxerga, em especial, a cultura, a arte em Curitiba? Porque quando eu sou de São Paulo, e lá é uma coisa assim enorme, imensa. Mas Curitiba tem uma atenção muito especial para a questão da arte. Qual que é o seu olhar como uma pessoa tão já experiente nesse mercado? Olha, veja bem,
tem duas coisas aí que eu tenho que falar. A primeira é que os nossos artistas, os nossos diretores são muito bons, a nossa estrutura é maravilhosa. Eu fui secretário de Estado 4 anos, então eu convivi com todas as áreas da cultura, eu conheci todo mundo e muito mais. E eu garanto para você, nós temos hoje uma cultura forte, um Estado pujante no sentido cultural, a cidade também. Qual é o problema maior hoje? Primeiro, orçamento da área cultural. Não orçamento de lei, orçamento mesmo. Por quê? Normalmente a cultura tem 0,03% do orçamento do município, do estado, às vezes 1%. A luta durante muito tempo dos artistas foi 1% para a cultura. Quanto a educação tem 30%, saúde tem 35%, e aí vai. A cultura tem 0,5%, 0,4%, 0,3%. Então esse é um grande problema que a gente tem, porque qualidade a gente tem, artista plástico maravilhoso, diretor de teatro maravilhoso, a gente tem em todas as áreas, cineastas ótimos, o cinema paranaense é maravilhoso, a gente tem muita gente boa. O problema está na forma que o Estado pode distribuir melhor esses orçamentos. A outra coisa que é mais grave é que nós não temos, por exemplo, mais jornal impresso. A gente não tem onde divulgar os nossos trabalhos. O maior problema hoje, do teatro, da música, das artes paranaenses e curitibanas é a divulgação do nosso trabalho. Ninguém sabe que a gente está em cartaz, porque não sai no jornal, não sai na TV, são poucas as rádios que fazem uma agenda cultural. Eu faço uma agenda cultural na Band durante o Band Cidade segunda edição, chama-se Divirta-se. Toda sexta-feira, das 18h50 até 19h10, tem o Jornal da Noite da Band Paraná, que é o Band Cidade, apresentado pelo maravilhoso José Ville. E dentro do jornal eu entro em 2, 3 minutos e faço uma pequena agenda cultural. Se eu não me engano, essa é praticamente a única agenda cultural da cidade. Então, a gente não tem onde divulgar o nosso trabalho. Então, o maior problema hoje é a divulgação dos nossos espetáculos, das nossas artes, das exposições, dos filmes. Não filme do cinema internacional, filme paranaense. A gente tem grandes cineastas. Então, a gente não consegue chegar no público. O público, para assistir a gente, ele tem que estar afim de ver. Se ele tiver afim de ver, aí ele vai fuçar, ele vai entrar na internet, vai ver o que está em cartaz. Agora, ele está em casa, sentado, vendo uma televisão, vendo o jornal, não tem nada que diga, olha, está em cartaz uma peça super boa do Fiane, vai lá ver. Ah, tem o Fiane, lembrei. Ah, tem tal diretor, tem tal exposição lá no Museu Oscar Niemeyer, que legal, vou lá ver. Mas a gente não recebe essa informação. Então o maior problema hoje da cultura e da arte da nossa cidade, do nosso estado, é como que as pessoas sabem que nós estamos em cartaz com os trabalhos. As crianças estão de férias e esse tempo a gente queria ver uma exposição no Oscar Niemeyer. E ficou muito difícil, nem o próprio entrando no site deles. A gente teve que ir num lugar e no outro. Ficou, sabe assim, cansativo. Realmente tinha que ter um lugar onde a gente tivesse essa informação geral, né? Isso a gente tinha durante muito tempo com os jornais impressos, né? Que você comprava o jornal, você recebia o jornal na tua casa e tinha lá a programação cultural. Tinha o caderno G da Gazeta do Povo, que era uma coisa muito legal, que tinha a programação, falava de teatro, de cinema, de artes plásticas e assim por diante. Então, eu coloquei na agenda e conversei com várias mães que eu conheço, que tem criança pequena, e falei, tá tendo um trabalho super legal no MON de férias para as crianças. Ah, não sabia. Não tá tendo, é legal, os pais vão junto com as crianças, participam das atividades, é uma coisa de integração, e as pessoas acabam não sabendo que isso está acontecendo na cidade. O MON faz o papel dele, o MON coloca no site, mas e as pessoas que não acessam o site do MON? Por quê? Porque as pessoas só procuram o site, só procuram as coisas quando você quer assistir ou saber de determinadas coisas. Mas é importante você receber essa informação e essa informação te motivar a assistir alguma coisa. E hoje a parte de divulgação do Lala é extremamente também no digital. Totalmente digital, mas eu tenho o apoio da Rádio Caiobá FM e da Mix FM, né? E da própria Band também. São os nossos canais de divulgação. Mas assim, quem que ouve rádio hoje? Diminuiu muito a audiência de rádio. Porque as pessoas vão para o Spotify ou vão para o... Enfim, liga o celular, escuta a música que quer. É engraçado, isso é uma questão de hábito. Eu não consigo
eu ficar ouvindo minha música que eu gosto. Eu adoro, por exemplo, Tears for Fears, que é lá dos anos 80. Eu adoro, mas eu não consigo ouvir toda hora, o dia inteiro, Tears for Fears. Sim. Eu gosto de ouvir a rádio, eu ponho lá, exemplo, Ouro Verde. Eu ponho na Ouro Verde e vai tocar o Tears for Fears, vai tocar o A-ha, vai tocar, enfim, outras coisas. E essa é o costume que eu tenho de ouvir rádio. As pessoas hoje, vejo pessoas mais jovens, lá, meus alunos, não escutam rádio. Não querem saber de rádio. Mas você, quando está lá escrevendo uma peça, você mergulha super naquilo que você está escrevendo. Você não vai na pegada da música para poder ter mais inspiração? Não. Você baixou Chico Xavier e vai escrevendo? É mais ou menos assim. Mas é uma coisa louca. Quando eu começo a escrever, primeiro eu tenho que ter uma ideia, né? Qual é a ideia? Ah, vou escrever sobre tal coisa. Ok, achei o que eu vou escrever. Agora, como é que eu vou contar essa história? Quantos personagens vão ter? Vai ter o personagem A, o personagem B ou o personagem C. Aí eu coloco no papel e vai vindo. E quando eu começo a escrever, é uma coisa maluca, porque parece que os personagens vão ganhando vida na minha cabeça e eles começam a ter fala própria. E às vezes eu não consigo acompanhar o raciocínio quando eu estou escrevendo de tanta informação que vem na minha cabeça. Gente, que show! Louco. É maravilhoso isso. É louco. Eu não escrevo muito, mas eu imagino assim, por exemplo, uma festa de um filho. Eu já sinto aquele clima todo, aí eu escuto uma música que é referente àquele tema daquele aniversário. Eu já vou entrando no clima. É que se você vai escrever uma peça, uma comédia, por exemplo, aí eu vou me inspirar numa música. Que música? Se eu botar Beethoven, eu vou ficar calmo, vou ficar relaxado. Se eu colocar... sei lá, colocar uma música do Mahler, que era aquele compositor que fazia a gente sofrer e tudo mais, aí eu vou... Já chorando em lágrimas, não vai conseguir ter papel. Então a música não, e quando eu escrevo, às vezes, para você ter uma ideia, eu deixo o canal de televisão ligado. E eu fico ouvindo coisas absurdas, porque aí aquilo vai me trazendo alguma ideia naquele exato momento. E os personagens, cada um te falando, você escuta a voz. Exatamente, eu escuto voz. Aí quando você vai fazer a seleção... Eu escuto vozes. Meu Deus do céu. Aí quando você vai fazendo a seleção, você já bate o olho naquele ator? Não, eu escrevo pensando no ator. Já escreve pensando no ator? Como a gente tem um elenco forte lá no Ala, eu já sento para escrever, já falo, isso aqui é a cara do ator tal. Aí eu já começo a ouvir a voz dele. Então é como se eu escrevesse com a voz dele falando para mim. E já aconteceu de você... Eu sei que você tem uma gama gigante lá, não peço desculpa para os alunos do Lala, mas já aconteceu de você falar, não tem ainda uma pessoa específica, tipo uma pessoa louca, assim, Fran, não tem uma Fran ali. Aí você tem que ir no mercado buscar? Já. Assim, a gente, como eu falei para você, a gente tem muita gente jovem, muita pessoa nova, bonita... mas assim, 15, 16, 18, 20, aí eu preciso de uma personagem para fazer casal comigo, aí eu começo a encontrar dificuldade para encontrar uma atriz da minha idade para contracenar comigo. Essa é uma realidade séria mesmo. E aí onde você vai buscar esse ator específico? Você vai para outra escola de teatro? Não. Ou vai pelo... Eu vou pelas minhas amigas, eu vou tentando gente que eu conheço e em último caso eu pego aquela que não tem 40, 50, mas tem 35. E se eu botar uma maquiagem, uma roupa mais pesada, ela vai ficar parecendo 45, entendeu? Aí você acaba tendo que adaptar os personagens para essa faixa etária. Ou então eu paro de fazer teatro, porque aí não consigo achar ninguém na minha idade para trabalhar comigo. Não vai ter, com certeza. E você sempre está escrevendo. E quanto mais você escreve, mais assim, essa peça... Eu imagino que quando você está escrevendo uma peça, você já acaba tendo ideias para as outras. Acontece isso? Ou específico, assim, você vai do começo ao fim? Deixa eu explicar. É uma coisa meio maluca. É quase que nem escola de samba, né? O tema? Não, o tema... Começa a escola de samba. Tá lá a Portela desfilando, a Mangueira. A Mangueira entrou, né? Passou, acabou a Mangueira, saiu. E agora? Agora, na hora que eles estão lá na dispersão, eles já estão pensando no carnaval do ano que vem. É verdade. Qual que é o tema? E eu, quando termino de escrever uma peça, começo a ensaiar, eu já fico, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Por quê? Porque é uma responsabilidade. Eu faço muita comédia. Ah, mas por que você só faz comédia? Porque eu preciso pagar conta. O povo não quer ir no teatro para sofrer. O povo quer ir no teatro para se divertir. Então eu sou obrigado a fazer comédia e eu sou obrigado a acertar. Porque quando você conta uma piada, se a pessoa olha para a cara com a cara de que legal, gostei. Não, excelente essa piada. Essa foi a maior reação que ele deu para você. Você fica sofrendo, né? Foi. Agora, o drama, você conta uma história triste, a pessoa te olha e fala, com aquela cara de pastel de vento, que você acha que a pessoa está gostando, que a pessoa não está gostando, mas nunca vai saber se a pessoa está gostando ou não, porque o drama não propicia esse retorno imediato. Você vai saber na saída, na crítica. A comédia não, a comédia é imediata. Então, quando você começa a escrever uma peça,
Ou você acerta ou você não acerta. Ou o público ri ou o público não ri. Então a responsabilidade é muito bem grande. maior. Né? Tanto que eu fiz a Casa do Terror 1, Casa do Terror 2, Tudo com Casa do pegada Terror comédia. 3, Casa do Terror 4, Casa do Terror 5. A 1, para mim, é melhor. A 2 é legal, a 3 é boa, a 4 também. A 5 eu já comecei a achar ruim. Aí eu falei, não, chega, não vou escrever mais sequência. Porque a gente não acerta o tempo inteiro. É difícil acertar. Eu digo que para fazer sucesso tem que ter o alinhamento de Júpiter, Urano e Saturno. Verdade. Quando alinha os 3 planetas, a gente consegue fazer teatro com sucesso. E também tem uma hora que você acaba sendo muito criterioso e vendo coisas assim, pô, será que eu tô acertando? Você está sendo gentil, a gente vira chato mesmo. A gente verdade, fica chato mesmo, porque a gente fala, ai meu Deus, isso não. Putz, aí hoje em dia tem a coisa do politicamente correto. É verdade. Também tem isso. A piada os cancelamentos. Você tem que ter um cuidado muito grande para falar de mas piada. sabia, eu acho assim, tem tudo isso, mas ainda tem um povinho que já está se levantando, que eu sinto assim, que já não aguenta mais também ser muito mimimi, já quer ouvir as verdades. Mas né? a gente não pode. Isso o cidadão normal pode. Mas eu, como formador de plateia, não pode. Eu como artista, eu tenho uma responsabilidade. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar do que eu falo, eu tenho que cuidar de quem está do meu lado, que está falando. É uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que lidar com a sororidade, você tem que lidar com cuidado com o ser humano, com os movimentos LGBTQIA+, você tem que cuidar da coisa do obeso, porque a gente olha para o cara, vamos levar na brincadeira. Mas não é assim. Às vezes o cara leva na brincadeira, mas você não sabe como está machucando dentro dele isso, né? Isso dói, não, mas eu estava machuca. dizendo... Não, isso sim, acho que isso é uma questão até de respeito mesmo. Mas eu estava dizendo assim que essa questão da gente às vezes ficar muito preocupado com cancelamento, quando a gente quer dizer de fato a nossa opinião, né? Eu acho que as pessoas agora elas estão... acredito, né? Que estão fazendo um movimento mais de entender que, ok, você pensa verde e eu penso azul, entendeu? Não está mais tão... Espero que não esteja. Eu acho que ainda está. Agora, com relação ao texto, eu acho que devia ser um pouco mais leve. Não leve na pegada, não. Leve na forma que as pessoas recebem essa informação. Por quê? Porque é ficção. Né? Às vezes é um texto que está brincando com uma situação. Então, as pessoas tinham que ter um pouco mais de cuidado para não levar isso tão a ferro e fogo. Eu sinto muita pena dos humoristas, né? Porque eu faço comédia, eu faço comédia de costume. Eu construo uma narrativa e aí o público ri depois. Mas o comediante não. Você vai no stand-up e o cara dá 3 palavras e é risada. 4 palavras, risada. 5 palavras, risada. E aí ele tem que tomar um cuidado miserável. Muito. E às vezes o cara está sob emoção, o cara está no palco lá depois de tomar uma caipirinha, a plateia está tomando umas 8 caipirinhas, mas tem aquela pessoa que não tomou nenhuma, que está super sóbrio, essa pessoa vai e grava, ele fala uma bobagem, e aí o cara está cancelado, acabou a carreira da pessoa. Carreira dele, é verdade. E é muito perigoso isso, nós vivemos um momento perigoso na área da cultura. Falando de coisas boas, 30 anos do Lala, qual o seu pensamento de melhoria, de vontades, de que você quer fazer com esses 30 anos do Lala? Olha, de verdade, eu quero que o Lala continue existindo, continue vai existir, com fazendo, certeza. Enfim, as pessoas que estão lá estão me ajudando bastante, cuidam bastante do Lala. Mas eu tenho um sonho que eu espero um dia realizar. Não sei como. Mas eu queria construir... Você já ouviu falar no Retiro dos Artistas aqui no Rio de Janeiro? Sim. Eu queria fazer uma coisa aqui em Curitiba muito parecida com isso. E desde que eu era secretário, eu estava tentando, aí acabei saindo da secretaria porque a nossa candidata não ganhou, entrou outro candidato e está aí, enfim, faz parte da política esse processo. E eu não consegui realizar esse sonho. Meu sonho é construir uma cidade dos artistas, em que eu tivesse... 20 casinhas para os artistas, porque os artistas eles sofrem muito. A gente que vive de arte, a gente ganha hoje para comer amanhã. Não tem aquela coisa de, vou pensar no futuro. Por mais que o cara tente pensar no futuro, o rendimento é muito pequeno. Então, se a gente não tiver um lugar para receber essas pessoas depois de um certo tempo de vida, essas pessoas vão passar fome. A gente teve um ator aqui chamado Emílio Pita, no Paraná, que foi um dos maiores atores que eu já vi atuar, um cara incrível, um baita de um ator, que terminou os dias dele num asilo, porque ele não tinha condição de ter outro lugar. E por mais que a gente tentasse fazer vaquinha, chega uma hora que as pessoas cansam, as pessoas não conseguem.
Então, o meu sonho é ter essa cidade dos artistas, que eu tivesse umas casas, uma praça, uma atividade para eles e que a gente conseguisse manter essa qualidade de vida e dar uma coisa digna para as pessoas, sabe? Esse é meu maior sonho hoje. Poxa, que rico da tua parte isso. É meu sonho. Realmente, Curitiba mereceria muito um espaço desse. O Paraná mereceria, porque só para você ter uma ideia, o que nós temos de circo, paranaenses, que estão circulando pelo Paraná, pelo Brasil, e às vezes na pandemia era uma coisa horrível. O que os artistas passaram na pandemia, o que nós passamos na pandemia, foi pavoroso. Então a pandemia me fez ver, se não tiver alguma coisa feita imediatamente para essas pessoas, daqui a alguns anos, com o número de artistas que estão vindo formados pelas escolas, a gente vai ter muita dificuldade para abrigar essas pessoas. Tomara que a gente tenha, e realmente esse olhar seu é muito inteligente e importante. A gente tem que realmente ter esse lugar, porque Curitiba sai muita gente daqui, é incrível, né? Como se forma-se muito ator bacana. Muita gente tem. Quando você chega no Rio e fala que é de Curitiba, as pessoas lá, os grandes nomes, abrem um olhar e falam, nossa, que legal. Eu já ouvi falar muito disso mesmo, que a gente os curitibanos têm respeito nessa questão de arte. Nós temos 2 atores que são daqui, que eu considero 2 dos maiores hoje. Um chama-se Alexandre Nero e o outro chama-se Luiz Melo, que são daqui, que começaram aqui. Enfim, são pessoas que têm uma carreira já consolidada no Brasil e que estão lá, estão na linha de frente. Você acredita que já está terminando a nossa entrevista? Fluiu, né? Eu estava preocupada para falar assim, eu preciso honrar e fazer bonito, fazer com que ele conte a história dele, porque você é uma potência, você é uma força aqui em Curitiba nessa questão de arte. Sempre no final das nossas entrevistas, eu faço uma pergunta assim. Entre tantas coisas que já aconteceu na sua vida, qual que é a mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes? Uma mensagem que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele foi obrigado a fazer odontologia pelo meu avô, e ele queria ser músico, e ele tocava piano maravilhosamente bem. Ele se formou em música também. Quando ele terminou a faculdade, ele entregou o diploma para o meu avô e foi fazer o que ele queria. Aí, depois de um bom tempo, ele começou a beber, ficou alcoólatra, e quando ele se curou do alcoolismo, ele trabalhava com tudo, menos com o que ele gostava, que era a música. Quando ele se curou, com 50 anos, ele falou, agora eu vou fazer o que eu quero. E ele tocou piano por 4 anos e ele morreu, com 54. Então, o que eu digo para as pessoas, a vida da gente é muito efêmera, é muito curta. A gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente quer e do jeito que a gente quiser. Se a gente não fizer isso, a vida passa e a gente não vai ser feliz. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Uau, olha, obrigada mesmo. Obrigado a você. Por você estar aqui. Eu estou extremamente emocionada e eu espero ter contado mesmo sua trajetória um pouquinho para essas pessoas realmente conhecer a pessoa maravilhosa que você é e um profissional também maravilhoso. Obrigado, Fran. Você está nas redes sociais com Lala e também tem o seu pessoal. O meu pessoal é João Fiani. João Fiani, tudo junto, né? João Fiani. E qual que é a próxima peça que já está em cartaz do Lala? Tem de cabeça? Então, não, depois do Carnaval, a gente volta com a Casa do Terror 1 e a Casa do Terror 2. Tá. E nós estamos preparando uns 30 espetáculos para o Festival de Curitiba, que começa no dia 27 de março. Que show. Eu vou, hein? teatrolala.com.br, tem todas as explicações. Eu vou lá visitar junto e levar o pessoal todo. Para eles tem a Casinha do Terror, que é uma versão infantil da Casa do Terror, que é essa peça que está mais tempo em cartaz. Eu fiz a Casinha do Terror, que é para criançada. Vai fazer uma bagunça lá no Lala. E a gente vai ficando por aqui. Você que ainda não acessou o Spotify ou o YouTube, dá lá um seguir, faça com que essa corrente do bem cresça cada vez mais. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.